Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amor Calopsita e hoje eu vou estar falando para vocês como é ter somente uma calopsita, se dá certo, né? Por algum tempo eu tive o Biel, que é esse aqui que é o mais velho. Por algum tempo, cerca de um ano mais ou menos, eu tive só ele e ele se apegou muito a mim devido a essa questão dele ser sozinho na época. Ele tinha por volta de 3 meses quando eu comprei ele já comia sozinho, eu não alimentei ele na papinha. Ele era manso, mas assim, não bicava forte, mas não vinha no dedo e não deixava fazer carinho. Com o tempo, com muita paciência, eu consegui começar a criar a confiança nele, colocava semente na minha mão, dava para ele. Então, por um ano eu fiquei só com ele. Ele acabou se apegando muito a mim. Na época eu não trabalhava todos os dias, então eu tinha bastante tempo para ficar com ele. E aí depois, quando eu comecei a ver que ele cada dia mais se apegava a mim, começou a ficar muito estressado porque ele gritava o tempo todo querendo sair do viveiro para ficar comigo. Só que assim, como a gente tem que trabalhar, tem que fazer nossos afazeres, né, do dia a dia, não tinha como eu ficar com ele assim 24 horas, mas durante o dia bastante tempo eu ficava com ele. E ele gritava muito, né, querendo a atenção. Tem até um vídeo que eu conto os motivos pelo qual sua calopsita pode estar gritando demais. E um dos motivos é esse, a calopsita querer a sua atenção. E aí ele acabou se apegando muito a mim, tá? E se você tem uma calopsita só e você consegue dar atenção para ela, você fica bastante tempo com ela, não tem necessidade de você adquirir mais aves. E quando eu comprei a segunda calopsita para fazer companhia para ele, que foi a Bia, a calopsita que eu tive que infelizmente faleceu, eu achei que comprando uma fêmea, né, ele ficaria com uma companhia e não ficaria tão estressado querendo ficar comigo o tempo inteiro. Só que aí o que aconteceu? O viveiro que eu tinha era mais ou menos metade aqui desse, era um viveiro aqui mais estreito também. Para ele estava bom, mas para duas calopsitas também estava bom. Só que ele começou a ficar estressado de ter outra calopsita junto com ele. No início, quando eu comprei a Bia, ela era filhote também, era mansa. E eles dois não, assim, só conviviam, não tinha nenhuma relação, assim, de casal. Ele não se apegou a ela como eu imaginava que iria se apegar. Eu achei que eu comprando uma fêmea para ele ficaria apegado a ela e aí não ficaria tão estressado, né, por querer ficar o tempo todo comigo. Só que o que aconteceu, gente, foi assim, que ele continuou apegado a mim. As calopsitas geralmente, na maioria das vezes, elas são monogâmicas, elas assumem, né, aquele parceiro pro resto da vida. E eu acredito que ele se afeiçoou a mim de uma tal forma que ele não formou casal, né, com a Bela e nem com a Bia na época. E aí ele continuou querendo ficar comigo o tempo inteiro, mesmo tendo uma outra calopsita com ele. Então, gente, vocês terem mais uma calopsita para fazer companhia para o seu e formar casal é muito relativo. Muitas das vezes isso não ocorre. A sua calopsita pode continuar apegada a você, principalmente no caso do Biel, que ficou um ano sozinho. Teve toda aquela questão, né, de eu conquistar a confiança dele. Ele passava muito tempo comigo. O viveiro, quando eu comprei ele, né, a princípio era uma gaiola. Depois que eu comprei um viveiro, que eu falei que era metade desse, mas era uma gaiola de início, que agora eu até lembrei. Era uma gaiola que eu deixava até ele lá na sala. Então ele ficava... Pausei aqui, o cachorro tá latindo, gente. Então ele ficava o tempo todo dentro de casa. A gaiola dele ficava dentro de casa. Era aquela gaiola para calopsita mesmo, que tinha a porta dos lados e na frente. Aliás, depois eu vou até falar para vocês não gastarem dinheiro, né, à toa, o que é melhor, se é viveiro ou gaiola.
tá? Eu acho que sempre melhor é o viveiro porque você não precisa furar a parede, né? Tem viveiros assim pequenos, que é o caso desse aqui, olha, né? Que ele é praticamente do tamanho de uma gaiola para calopsita, só que é um viveirinho, você consegue deixar sua calopsita aqui. Eu acabei gastando dinheiro com gaiola para depois comprar viveiro e ver, assim, na minha opinião, viveiro é bem melhor do que gaiola. Eu acho que tem mais segurança para ave também, a não ser se for um viveiro assim grande como esse que é alto, você coloca uma escadinha que é para ela voltar depois, né? Então ele ficava bastante tempo, né, lá na sala com a gente e se afeiçoou muito aos humanos. Então as aves se afeiçoam a nós como bando deles também, tá? Então muitas das vezes você ter uma outra calopsita não resolve essa questão dele querer a sua atenção, já que ele já se afeiçoou a você antes de você ter outras aves. E aí, continuando o assunto, né? Ele, além de não se afeiçoar à Bia, ele começou a atacar ela dentro do viveiro. Então, depois dessa gaiola que eu tive, né? Que foi quando eu comprei ele, e aí eu adquiri um viveiro, que era, né, mais ou menos aqui. E aí, o que que aconteceu? Eu adquiri a Bia, né? Além dele não se afeiçoar muito a ela, ele batia muito nela. Depois que ela começou a ficar assim mais velha, depois que ela ficou perto de 1 ano, mais ou menos, ela começou a pedir gala para ele, querendo cruzar com ele, e aí ele se estressava demais porque ele não queria, e aí ele começou a bicar muito a cabecinha dela, né? Na época ela chegou, não essa, tá? A outra que eu tive, gente, que faleceu. Ela começou até a ficar um pouco carequinha de tanto que ele brigava com ela, e eu comecei a ficar preocupada com isso. Ele continuou querendo ficar comigo e não aceitava muito ela, né? Foi então que eu resolvi comprar esse viveiro, tá? Que o espaço também deixa a ave muito estressada. Quanto mais aves você tem, mais espaço você precisa. Então a gente tem que estar com consciência de quantas aves a gente tem condições de ter no espaço que a gente tem disponível, né? Então foi na época que eu optei para ter então esse viveiro aqui, tá? Até então eu tinha só os dois, que era o Biel e a Bia. Melhorou muito essa questão deles dois ficarem brigando. Aqui eu tinha até mais brinquedos que eu tenho que comprar. Os brinquedos que tinha pendurado aqui, que é de madeira, já estava ficando velho, muito ruído, eu joguei fora. E aí eu vou até depois comprar outros brinquedos novos para eles. Então, como o Biel não se afeiçoou, né, a Bia, e ela o tempo todo queria cruzar com ele, formar casal, e ele não queria de jeito nenhum, ele não aceitava ela, eu pensei de ter um macho para Bia, que foi o Billy. Aí quando eu fui comprar, gente, o Billy, eu acabei comprando a Bela e o Billy. E aí acabei ficando com 4, né? Que foram 2 machos, esse macho com esse macho, e a Bia que eu tinha junto com a Bela. Então fiquei com 2 machos e 2 fêmeas. Aconteceu que quando o Billy estava perto de 1 ano de idade, ele acabou formando casal com a Bia, que é aquela fêmea mais velha. E essa fêmea aqui que é mais nova, e ele ficaram solteiros, porque eles também não formaram casal, tá bom? Então, vocês terem uma calopsita só, vocês podem ter. Tem calopsitas sozinhas, gente, que vive bastante tempo sem problema algum, porque o dono dá atenção para a ave, disponibiliza esse tempo, né? Até mesmo calopsitas sozinhas, algumas vivem bem, tá? Vivem bem. Vai depender da sua ave, da personalidade da sua ave. Se ela já está acostumada a ficar com alguma calopsita no viveiro, você deixar ela sozinha de repente, ela vai sentir. Agora, se você comprar uma calopsita, que foi o caso do Biel, e deixar ele sozinho de filhote até ficar adulto, para ele vai ser uma coisa natural e eles vão se afeiçoar a vocês, tá? As calopsitas se afeiçoam muito mais aos donos quando eles são sozinhos, foi isso que eu reparei, tá? Mas não é uma regra,
foge, né, as suas exceções. É claro que tem exceções, como é o caso da Bela. A Bela, quando veio, já tinha outras aves aqui, e ela se afeiçoou muito a mim também, tá? Tanto o Biel quanto a Bela são afeiçoados a mim. E o Billy, ele não é tão afeiçoado a mim, porque ele era casal da Bia aqui, que veio a falecer. Então, é muito relativo. Mas uma coisa, vocês podem ter certeza. As calopsitas, elas gostam de companhia. Elas são aves que na natureza, elas vivem em bando. Elas não são aves que vivem sozinhas. Se você tem tempo para ficar com a sua ave, não tem problema nenhum você ter uma calopsita só. Se a sua condição for essa, não tem problema nenhum, tá? Mas se você é uma pessoa que quer uma ave e de repente alguma coisa na sua vida muda, que você não está tendo tanto tempo para ela e tá vendo que ela não está feliz sozinha, então você pode sim ter mais uma ave para fazer companhia para ela, mas veja sempre se você tem condições, espaço, porque, gente, os gastos aumentam muito quando você tem mais de uma ave, o seu tempo também, porque o que uma calopsita faz de sujeira, aqui a gente vai multiplicar por 1, por 2, por 3, né? Então, veja a sua condição, se você tem condição de ter mais uma ave ou não. Então é isso, gente. Veja qual for a sua condição. Se você tem condição de ter mais de uma ave, é legal, mas você tem que pensar nisso tudo, no tempo, no gasto, porque quanto mais aves, mais sujeira, né? Mais tempo você tem que dedicar também. E hoje, como eu tenho as 3 aves, ele continua pegado a mim, mas hoje ele já consegue conviver mais com as outras aves, tá bom? Então é isso, gente. Eu tive que pausar o vídeo aqui de novo porque o cachorro estava latindo. Você ter uma calopsita só não tem problema nenhum, desde que você consiga ficar bastante tempo com ela, né? Você consiga dar atenção para ela. E se você quiser ter mais, né, aves, fica a seu critério. Lembrando que vocês têm que ter tempo para isso. O gasto aumenta também. E nem sempre a ave vai formar casal com o outro. Isso daí também é muito relativo. Às vezes eles acabam não formando casal. E se você não quiser ter outras aves, sem problema nenhum, tá bom? Basta você analisar as suas condições e também se a sua ave está feliz ou não sozinha. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e até o próximo vídeo.